Saudações a todos, sou Marcos Arino Babaú e Calgoná, e este é o canal do YouTube associado ao blog, né? Um blog que tem textos, blog tradicional, www.urumilá-fa.com.br. Se você gosta de ler, não deixe de ir no blog. Mas se gosta de vídeos, a gente fica aqui e aborda assuntos com um pouco menos de profundidade, né? Muito bem, então se você ficar até o final deste vídeo, você vai ouvir eu falar sobre a questão muito comum da determinação de orixá em jogos, né, em consulta, ou consulta ocular em jogos. Isso acontece tanto no candomblé, no jogo de búzios, como também acontece em pessoas que consultam oráculo através de Ifá. Isso é muito comum, é só uma prática disseminada, né? Na qual todo mundo, caso duas coisas, todo mundo quer saber qual é o orixá, fica essa determinação, e tem as pessoas aí se dispondo a revelar isso para as pessoas, né, como se fosse uma coisa simples. O que eu vou comentar aqui, mais uma vez, do modo mais detalhado que eu puder, é o que acontece, as causas disso, o motivo, se isso está certo ou não está certo, por que está certo, por que está errado, tá bom? Então, se você quer entender ou explorar este assunto, né, você fica aqui, senão deve ter outro vídeo que te interessa. Vamos lá para a minha dúzia que ficou aqui para assistir o vídeo, né? Beleza, então, eu acho que eu já abordei esse assunto aqui, certamente já abordei em algum outro vídeo que eu já comentei, mas esse vídeo está sendo só sobre esse assunto. Eu não achei nenhum vídeo que eu tenha feito antes e falado diretamente ao assunto. Eu vou falar sobre isso aqui, então eu não vi, então por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui. E esse vídeo, mais uma vez, que eu me explico, vem no sentido de dar informações para vocês. Vocês fazem com essas informações, gente, o que vocês quiserem fazer, né? O que vocês quiserem fazer. E o que eu faço é dar as explicações e dar as explicações das explicações. Entendeu? Quando é minha opinião, eu digo que é minha opinião, quando não é, eu dou uma base para isso, né? E eu tiro essas explicações baseadas na tradição oral, baseadas em informações das pessoas e também baseado em informações teológicas dos versos, né, do contexto da religião. Lembra? A gente está aqui, a gente tem um conjunto de versos de Fá, a teologia sai desses versos, o entendimento do que é certo e o que é errado na religião sai disso aí, né? E tudo tem uma explicação. Então tudo tem uma explicação, gente. A religião não eu só queria dizer para vocês, porque eu vou falar coisas aqui, talvez contestando pessoas que fazem essa prática, eu queria dizer para vocês que a religião não é uma coisa, eu entendo dessa maneira, eu faço assim. Não é verdade, não é assim não. Já viu alguma religião que fosse assim? Eu não vi. Religião tem certo e errado. Essa coisa de falar que tem certo e errado, às vezes é um pouco questionada, né? Tem pessoas que acham, não, verdade relativa. Não, o certo e errado é certo e errado. Não tem nada relativo. O que é relativo é a vontade da pessoa classificar aquilo como certo ou como errado. Isso a gente não tem controle. Mas só porque aquela pessoa quer considerar algo certo ou algo errado. Mas quando a pessoa diz que isso é certo, ela tem que explicar por que é certo. Quando a pessoa diz que é errado, ela tem que explicar aquilo que é errado. Tá ok? Só para não a gente estabelecer que eu vou dar explicações aqui e elas são baseadas em fatos que eu vou explicar, né? Muito bem. Enrolação danada, né? Mas vamos lá, gente. Primeiro, qual é a prática, né? Vamos descrever a prática. A prática que existe hoje, geral, ligada a essa religião, você vai fazer uma consulta oracular e a pessoa vai lá e diz para você, você é do orixá tal. Tá? Isso em consultas comuns, né? Lembrando, voltando um passo aí, assim, essa religião, como todas as outras religiões, menos as religiões cristãs que não tem isso, né? As religiões cristãs não têm isso, né? No que pese, as cristãs não têm, porque entre as abraâmicas, os judeus têm oráculo, né? Então tudo quanto é religião tem oráculo. Então as pessoas vão na religião num oráculo porque a fé é um caminho de duas mãos, você acredita e você tem de volta, e as religiões, elas estabelecem esse contato de Deus esse contato com Deus através do oráculo. Sim, é isso aí que vocês ouviram. A religião estabelece o contato com Deus através dos oráculos. Se não existe um oráculo, gente, se não existem liturgias que nos aproximam de Deus,
A religião, eu já usei essa expressão aqui, vira um culto, né? Vira isso mesmo, vira um culto de uma letra morta, um texto morto, né? Você pega aquele texto religioso, né? De conta a Bíblia ali, aquele vira um texto morto. Ele fala de uma coisa que já passou, que já acabou, que as pessoas morreram ou pessoas são inventadas. E aí você diz o seguinte: não, eu vou ficar cultuando as coisas como estão aqui. Mas você não restabelece essa ligação com Deus. Então a religião não é isso. Não é um culto de letra morta. A religião é viva. Deus é vivo, é presente na nossa vida. E se ele é vivo, se ele é presente na nossa vida, se ele existe, né? Existe e dessa maneira é presente, então você tem que ter uma forma de se comunicar com isso, né? Para que isso faça sentido. Então, eu estou explorando aqui essa questão do primeiro, por que tem um oráculo, né? Bem rápido. Oráculo, então, é essa ligação que nos liga com Deus vivo, né? Então, olha só, você tem uma fé em Deus, você espera que essa fé em Deus se reflita em coisas. Na realidade, se você está numa religião, você tem fé em Deus, Deus lhe dá informações de como você deve ter, como você deve proceder, qual os valores que você deve ter, como deve ser seu caráter, né, a sua ética com relação às outras pessoas. Lembrando que religião são orientações de Deus para a vida entre nós mesmos, entre os humanos, hein? Eu gosto de dar essas definições profundas assim, para relembrar as pessoas o sentido da religião na vida delas. A religião não são instruções, não é uma estrutura, não são instruções para as pessoas se relacionarem com Deus. Deus não precisa disso. Religião são instruções e orientações para você se relacionar com as outras pessoas, com o mundo que lhe cerca, né? Com a sociedade, com a humanidade. Então, a religião é isso. Nós humanos nos relacionamos e a religião diz como nós devemos pautar essa nossa relação, tá? Então, que estabelece esses valores, como eu falei, né? Valores, né? Ética, tá certo? Né? Moral, o bom caráter, quando na minha religião a gente traduz como bom caráter. Então, esse é o foco da religião, te transformar numa pessoa melhor. Em que sentido? Uma pessoa melhor com outras pessoas que estão em volta de você. Não é o objetivo da religião, nenhuma delas, gente. Te transformar uma pessoa melhor com Deus. Ah, não, agora você é um servo de Deus, então você está bem submetido, você obedece às ordens dele. Não. Esse não é, pode até ter pessoas que dizem isso, mas esse não é o objetivo de uma religião. Deus não ia perder este tempo. Já pensou? Deus, o Deus Supremo, o Deus que cria isso tudo aqui. Aí ele cria um monte de pessoazinhas aqui. E essas pessoazinhas, agora eu quero que essas pessoas fiquem dizendo para mim o dia inteiro que me amam. Você teria que presumir que Deus fosse uma pessoa, né? Um ser, uma pessoa muito carente, vamos chamar de pessoa porque a gente mais faz todo mundo imaginar. Deus teria que ser uma pessoa muito carente, né? Muito problemática, porque ele cria serizinhos que estão lá, né? Segundo alguns dizem, a semelhança dele, é claro, né? Todo mundo, se você cria alguma coisa, você cria alguma coisa que seja a sua semelhança, né? As pessoas fazem essa afirmação com um bom motivo. Ninguém cria uma coisa totalmente esquisita de você. Você sempre cria alguma coisa próximo dos seus ideais, próximo do que você acredita, próximo do que você é. Por isso que dizem que a gente é semelhança. Por quê? Porque nós mesmos só criamos coisas que sejam similares a gente. Então, Deus não está criando essa multidão, 1 milhão de pessoas, dizendo assim, agora eu estou satisfeito. As pessoas, quando ficam rezando para mim 5 vezes ao dia, falando que me amam, que eu sou o único, eu estou plenamente realizado. Olha lá, milhões de pessoas dizendo que eu sou o único, que eu sou maior, que ninguém está lá, agora eu estou plenamente atendido. Rezem por mim. Se você acha que esse é o comportamento de Deus, você realmente tem problemas. Você não entendeu o sentido de existir Deus, o sentido de ter um Deus superior. Mas vamos lá para o ponto do oráculo. Isso aqui eu caí no galho, tá? Isso aqui eu caí no galho. Então, o oráculo entra nesse contexto, né? A
A religião é viva. Você precisa se comunicar com Deus. A Deus tem que se manifestar. A fé tem que estar sendo refletida, né? A sua fé e a nossa relação com Deus. A religião promove isso, a não ser que seja uma religião de texto morto, né? Que não promove a sua conexão com Deus, que não promove a sua visibilidade da mão de Deus na sua vida, que não incentiva isso, que não mostra quando isso acontece. Quando é isso, a religião passa a ser uma religião, vou repetir, de uma letra morta, de um texto morto, que no final das contas só tem a utilidade de servir a uma pessoa que fica dizendo, não, gente, vamos fazer isso aqui porque é legal, olha o texto aqui, entendeu? Então, assim, você passa a ter uma religião de humanos para humanos, e não uma religião de Deus para nós. A pessoa usa o nome de Deus, dizendo que é religião para aquilo, mas no final ela te oferece um texto morto e uma relação que você só desenvolve com ela. Ah, eu sou aqui o padre, eu sou aqui o sacerdote, eu sou aqui o pastor, você tem que falar comigo, aí eu falo com Deus, eu te dou aqui os recados. É isso, né? Se ela não promove essa ligação direta, cai nesse caso. Então, alguns vão estar entendendo. Eu estou fazendo uma crítica a essas religiões aí, que você conhece, né? Católicos, protestantes, sim, estou falando. São religiões de letras mortas, de textos mortos, que não buscam trazer para você essa presença de Deus. E pelo contrário, elas fazem o contrário. Elas dizem que isso é feio, que isso é errado, que isso são demônios, que Deus não é assim, entendeu? Eles sabem como é Deus, mas você não pode saber, você não pode ver, você não pode nada. E essas são assim. Bom, aí eu represento as outras relações do mundo todo, menos a deles, né? Que acredita que Deus está presente, que espíritos estão presentes, que existem divindades que são a mão de Deus, que são ministros e embaixadores. Nós de outras religiões, até os carismáticos, mas tem correntes aí católicas que pensam de outra maneira, né? Os carismáticos, eles vivem a religião, eles entendem a religião da forma como a gente entende, né? Através dos carismas. Sendo que o negócio de carisma isso é uma coisa muito antiga, tá? Esse negócio do carismático, carisma. Carisma era uma expressão, se não me engano, que Paulo usava, os carismas, né? Então isso que é a manifestação dessa coisa do Deus, né? Que é como a gente. Então os carismáticos têm outra visão. Eles não adoram a Bíblia, quer dizer, eles vivem aquela religião. Acho que eu diria que são mais próximos do que nós, né? E as outras religiões fazem. Então eu estava falando desse longo intervalo aqui só para dizer a importância do oráculo, já que eu vou falar de oráculo. Então, eu queria dizer que as pessoas vão ao oráculo, né? Então, assim, olha só, um parênteses, a gente tem que sempre trazer informação para melhorar o contexto de todo mundo. Então, você vai ao oráculo para isso, para pedir ajuda, para falar com Deus, para interagir, para ter aquela presença na sua vida. Você não pode ficar acreditando em alguém que não aparece para você, aparece através do oráculo. Bom, então o que acontece, né? Segundo a teologia, isso as pessoas tiram a teologia, existe sim. Então, só para fechar, pessoas vão orar por essa razão, tá? E é normal, é legal. As religiões no mundo inteiro têm isso, menos os católicos, os cristãos aí, né? Protestantes, né? Tem isso, o resto todo mundo tem essa questão do oráculo, da ligação com Deus, para mostrar assim, olha só, tá vendo? Deus está aqui mesmo, está se manifestando, está lidando com você. Isso é normal. E quem não tem, ou quem não quer ter, o que ele faz? Discrimina ou cria um panorama para você se assustar. Não, aquilo ali são demônios falando com você. Mentira. Você acredita se quiser. O cara aqui, que é um cara tão inteligente, um ser humano normal, diz assim, cara, não são demônios. E outro diz, não, são demônios. Claro, interessa a ele. Então você escolhe com quem você quer acreditar. Então as pessoas vão lá, mas qual é a prática? Agora começando o vídeo, depois do 14º minuto, né? Então as pessoas vão a oráculos, búzios, vamos falar primeiro dos búzios, né? E uma das primeiras coisas que acontece é ganhar um orixá, né? O cara vai lá fazer uma consulta, já sei que você é de Iemanjá, ou você é de Oxalá. Lembrando, por que eu cito sempre Iemanjá e Oxalá? Porque no meio do candomblé, né, existe uma velha máxima que diz assim, quando a pessoa quer dizer que você não é de nada, que você é de água com açúcar, não sei o quê, a pessoa diz que você é de Iemanjá ou de Oxalá, né? Então
tem gente... então, exceto as pessoas que são de fato de Oxalá e de Iemanjá, principalmente de Iemanjá, quando você vai a um cara e a pessoa diz, não, essa pessoa é de Iemanjá, tem muita gente que tem bom motivo para ficar muito aborrecido com aquela outra pessoa que está falando aquilo, porque geralmente é uma designação que é usada para dizer como se fosse tipo assim, é qualquer coisa. Entendeu? Então, é por isso que eu brinco com isso, né? Então as pessoas vão no oráculo, não para isso, né? Mas chega lá, o cara diz, não, cara, você é do orixá tal. Isso é uma consulta de búzios comum, o cara jogou lá, o cara já sabe, não, aqui está aparecendo aqui, você é do orixá tal, estou falando para você. E qual é a crítica que eu faço? É que isso é um erro, é uma bobagem. Isso, assim, no meio do candomblé, isso é um grande motivo para piada. Eu lembro uma época do Orkut ainda, né? Eu não sei se Orkut no Facebook, Orkut. Tinham pessoas que falavam assim, que tinha uma comunidade lá, que as pessoas relatarem, às vezes que ela ia num jogo e a pessoa dizia que era de orixá tal. Às vezes assim, eram até pessoas que já eram iniciadas, que já sabiam qual era de fato o orixá dela, e as pessoas ficavam dando, você é disso, você é daquilo. Aí tinha um que dizia o seguinte, que eu fui entre, sei lá, 5 vezes, no primeiro orixá tal, no segundo era outro, depois voltou para aquele, depois voltou para aquele, aí ele saía contando quantas vezes foram dadas. Então, isso, eu vou dizer para vocês, sim, acontece, isso é muito antigo, muito, muito, muito antigo, e todo mundo sabe que é uma absoluta bobagem, né? Por quê? Porque você não determina, de fato, o orixá consultando o búzio. Mas só, mais ou menos, mas assim, você é uma pessoa comum, consulta um búzio porque você quer uma consulta, quer resolver um problema, e aquela pessoa diz, já está aqui determinado, você é do orixá tal. Não acontece, tá certo? Não acontece. Bom, mas por que as pessoas faziam isso? Agora indo na causa da situação. Porque essas pessoas que... Então, isso é muito básico, né, tá certo, né? Eu diria para você que esse tipo de processo, de você determinar, e eu estou falando aqui de búzios de candomblé primeiro, né? Orixá em jogo, só acontecia porque ou aquela pessoa que está jogando para você é idiota, tá certo? Ou ela completamente mau caráter, né? Porque, assim, mau caráter no sentido que ela está te dando uma informação que ela sabe que não é verdade, tá? Ela sabe que não é verdade. Então, estou dizendo que isso não pode ter um bom caráter envolvido nisso, né? Ou aquela pessoa, como eu falei primeiro, pode ser idiota, né? Porque ninguém falaria isso dessa maneira. Mas por que ela determina? Tem muita gente, aí eu posso dizer que são os idiotas, né? Elas acham assim que quando você consulta, existe, não sei se você sabe, no búzio, uma determinada associação de caídas, configuração, não só caída, a configuração das caídas e a quantidade de búzios caídas, existe uma associação disso com o orixá, que está respondendo naquela lei. Existe isso, tá? Existe uma relação de 1 para 1 aí, não, na verdade 1 para 1 não, de 1 para N aí, às vezes numa mesma caída pode ter mais divindade que responde na mesma caída. Então eles entendem isso, tá? Isso faz parte dos búzios, tá? Eu não posso mudar isso. Aqui é considerada a resposta de fulano, aqui é um ciclano, aqui é de Beltrano, aqui é Beltrano. É isso que dá, esse entendimento. E tem pessoas que interpretam, inclusive, os búzios a partir dessa informação. Eu considero, eu que já conheço búzios, aprendi, estudei, vários métodos, digo que isso é uma bobagem, né? De fato, em alguns momentos, aquela associação pode ser usada, mas não de forma genérica. Mas, vamos lá. Então, eu estou misturando duas coisas, mas vamos lá. Então a pessoa faz aquela caída ali e naquela caída aparece determinada configuração. Como aquela pessoa associa aquela configuração a um determinado orixá, ele está dizendo o seguinte, quem respondeu foi fulano. Às vezes em búzio o cara joga uma vez, 2, 3, então nessas vezes, caiu várias vezes essa coisa aqui, né? Vou dar usando como, caiu várias vezes Ossá, então você é de Oiá, entendeu? Aí então ele faz essa regra de 1 para 1. Olha, o Oiá está respondendo muito no seu jogo, significa que você é de Oiá, entendeu? Então essa é a lógica dessas pessoas. Eles fazem essa associação. Ou às vezes o cara fala assim, olha, eu vou fazer aqui, me concentrar, fazer uma pergunta, para saber qual é o orixá que é você. Aí ele vai jogar lá, a caída diz que você é de Oxalá. Caralho.
que legal. Entendeu? Então ele está dizendo isso aí para você. Então ele usa isso. Então ele pode usar, essa informação é retirada de duas maneiras. Certo? A primeira maneira é, ele observa que determinada resposta está ocorrendo várias vezes, ou mais vezes, isso é a lógica dele. Ou ele faz uma pergunta específica para isso, como acontece em Fá, mas vou falar daqui a pouquinho, cai aquilo ali e diz, ponto, está determinado, você é de orixá tal. Ok? Então, aí você passa a ser tratado dessa maneira, tá? Então, aí agora eu vou fazer a explicação, eu estou dizendo para você o seguinte, bom, esse é o método, então estou separando a cebola em pedaços. Eu contei o que acontece, que é vou determinar, expliquei o procedimento das pessoas que estão fazendo embuço, daqui a pouco eu falo de Fá, tá certo? E aí o cara diz para você, então você é de tal coisa. Agora vamos às explicações, né, que eu disse o seguinte, isso não está correto, tá certo? Isso não está correto. Por quê? Porque não é para determinar dessa maneira. Isso a pessoa está... E outra coisa, na prática determina que essas afirmações, às vezes elas coincidem com a pessoa. E aí quando coincide diz, acertei. E na maior parte das vezes não coincide. Isso é igual aquelas previsões que o cara faz de bússola. Teve uma mulher que fez uma previsão qualquer aí, né? Morte do Silvio Santos. Assim como teve uma outra lá. Mãe de Ná, muito tempo atrás, né? Acertou o negócio de um shopping aí. O que acontece? A pessoa faz 100 previsões, uma ela acerta, aquela uma fica lá agora fica no site. As outras 99 ela esconde, diz, isso aqui foi mais ou menos, tá vendo? Isso aqui é parecido, não sei o quê. Vai dizer lá. Então essa é uma coisa que acontece muito, né? Você acha lá. Então a pessoa fala, orixá para as pessoas, sei lá, 100 vezes, 98. Ela erra 2, ela acerta por coincidência, vai levar das 2 que ela conseguiu terminar. Isso que acontece. Não. E aí, qual é a teologia envolvida nisso, né? Então, de fato, todo mundo está associado ao orixá. Quando a gente nasce, a gente recebe, a gente já vem ligado a um próprio orixá. E esse orixá não é escolhido por jogo, tá? E esse orixá também não é designado pelo sacerdote lá, o pai de santo lá do lugar. O pai de santo me deu o orixá tal. Não. O pai de santo não te dá orixá, nem pai de santo, nem mãe de santo. Minha mãe de santo vai dar esse orixá para mim. Não. Já vi essa expressão, estou repetindo para ver. Então ele não vai dar essa expressão porque não se pode dar para uma pessoa um orixá que ela já não tenha. Você já tem aquele orixá, tá? E como que é esse processo? Olha, o Ori, a gente fala no Candomblé, as pessoas sabem falar de Ori. Você pode encontrar um monte de gente que não sabe falar. No Candomblé você sabe falar de Ori. E Ori é a divindade individual. Antes de você nasceu, né, ou após você nascer, ou estava designado, o Lodumare, o Deus, ele lhe dá uma divindade individual. Todo mundo tem uma. Por isso que aí essa divindade é Ori, é o seu duplo, né, o seu anjo da guarda, tá certo? Essa é uma boa expressão que tem no católico para dizer isso, o seu anjo da guarda. Ele é individual. Eu acho que o som falhou em algum momento aí, que eu tive um probleminha aqui. Eu espero ter resolvido. Ai, caraca, peraí, gente, só um momento aqui, tá. Então, voltando aqui, né? Eu não sei que hora o som parou, então eu vou dizer o seguinte, que Ori é uma divindade individual. Essa nossa relação com... O nosso entendimento, o nosso vínculo com Deus é muito amplo, né? Deus criou uma estrutura muito complexa, ou seja, existe o Deus Supremo, e o Deus Supremo cria uma estrutura bastante complexa, bastante elaborada, para nos aproximarmos com Ele, né? Essa é uma conversa teológica que não vale, que eu não vou ter agora, mas vou dar só esse iniciozinho aqui. Então, nessa estrutura, existem vários braços de Deus, várias emanações de Deus nos ligando a Ele. O nosso entendimento, né, na religião, não é que Deus seja onipresente, onisciente, não Ele próprio. Ele é onipresente, onisciente através das emanações que Ele faz aqui para nós. Então, uma das emanações de Deus na nossa vida é Ori, que é a divindade individual, que é esse anjo da guarda. Temos um só para nós. Existe o Orixá, que é uma divindade coletiva, que abrange determinada coletividade de pessoas, e existe Egungun, que também são
os espíritos dos ancestros, de quem nasceu e morreu, né? E que também é coletivo, ele cuida da coletividade, o orixá cuida da família em si, tá certo? E o ori cuida de cada pessoa, né? Aí passa, isso cria de fato um ambiente mais complexo, mas isso tudo é parte de Deus, né? É parte de Deus. É a forma como Deus chega na gente, é a forma como nós chegamos a Deus. Não tem nenhum mistério. Essas coisas não são deuses ou subdeuses, são emanações de Deus. É a forma como você se liga com Deus, como Deus se humaniza. Então, assim, essas divindades são muito mais simples de entender do que você pode imaginar. Um dia a gente pode se eu não sei da física, eu posso fazer só para falar da forma como nessa religião a gente vê Deus se ligando com a gente. Vai ser um bom tema para um próximo vídeo, tá? Aí eu falo alguns minutos só sobre isso, tento fazer um curto, esse aqui já está muito mais longo do que eu queria. Mas é isso, então o Ori é essa coisa que individual. E na teologia da religião, o que acontece? É o Ori que faz, dentro desses princípios, é ele que faz a interface, a ligação da gente com essas outras divindades. Então você tem aquele que cuida de você, esse Ori, esse Deus da guarda está no Orum, ele não está no Aê. Aí para isso você tem que ter, quem não entendeu, tem que talvez veja um dos vídeos anteriores meus aí, né? Que eu explico o que é esse Orum e o Aê. Eu não vou falar aqui agora, senão é mais 10 minutos explicando o Orum e o Aê. Então nós estamos aqui no mundo natural, né? Que tem o mundo físico e o supernatural aqui. Então esse aqui é o Aê. E eles estão lá no Orum, que é uma outra dimensão, tá certo? Separada, não são ligados, né? Então ele está lá. E é esse Ori, esse anjo da guarda, que faz essa ligação. Então quando você vai no oráculo, ou qualquer coisa da sua vida, quem responde ali não é o orixá, é o Ori que está ali. Então, assim, a relação nossa com o oráculo é através de Ori, do nosso anjo da guarda. E é esse anjo da guarda que é intermediário. E ele intermedia quem? Ele intermedia qualquer orixá, qualquer dessas manifestações de Deus que são necessárias, sendo que cada orixá não é o próprio Deus. Cada orixá é uma emanação, é um ministro. Aí ele transmite para a gente as mensagens de Deus, né? O que Deus passa para a gente, como também tem poderes limitados, né? Os orixás são divindades com poder limitado, por isso que são ministros. Então eles têm a palavra, a representatividade de um embaixador, mas tem o poder. Ao ter o poder, eles viram ministros, né? Então aí ele tem o poder de nos ajudar. Mas é o Ori que recorre a isso. Então quando você está no oráculo e você precisa, como existe alguma especialização nessa atuação junto a gente, quando você dá uma, por isso que você vai para determinado tipo de assunto, questão, vai manifestar ali, isso quem vai lhe ajudar será o Iá, será Oxum, será Iemanjá, será Ogum, será Oxóssi. Por isso que tem isso, por quê? Porque são manifestações distintas, com poderes, né, com formas de atuações distintas. Mas quem inicia isso tudo é o Ori. Então, e todos os orixás estão para todas as pessoas, né? Os orixás estão para todas as pessoas. Não existe a questão de, se você vai no oráculo, só vai responder o seu orixá. Se você está respondendo ali o Ossá, então sempre será o Iá. Não é verdade. Quem está respondendo ali é seu Ori. E a Ori está vindo, então aquela resposta de Ossá, está vindo com Ossá, seja para aí tem o entendimento de Fá. Está vindo ali, seja para transmitir uma informação, né? E em Fá, quando sai um Odu, né, um Ossá da vida, a gente não associa a orixá. Depois, eu não vou falar, daqui a pouco eu falo de Fá. Mas a gente não associa a orixá. Aquilo é só uma mensagem. O significado do seu problema é traduzido por aquele Odu, né, aquela caída. Aí a pessoa na caída, vamos falar de boas. Naquela caída, quando cair lá o Ossá, o que é? Ele tem um código de aprendizado ali que associa aquela caída e as configurações que caem, as subcaídas, né, que é importante. O que importa não só é a caída principal, mas as subcaídas ali, e que ensina ele qual é o tipo de problema que aquela pessoa tem. Aí ele pergunta, você está com esse problema? Você está com aquele? Não está com esse. Ele vai outra caída, você está com ele. Entendeu? Então existe uma associação de um para N de problemas e ele tem que descobrir qual é. Então esse é o entendimento correto do oráculo. Tá? Esse é o entendimento correto do oráculo. Então, a caída, as subcaídas,
as configurações e as confirmações, elas ocorrem para dar para você lá o entendimento do problema. Porque você chega lá, porque você chega no oráculo, não é o procedimento correto você sair dizendo tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque senão, vamos dizer, não é porque ele tem que adivinhar isso de você, é que você pode estar poluindo ele com coisas que ele não é o que ele precisa responder para você, porque existe no oráculo, existe um caminho distinto, que tem as coisas que você quer saber e tem as coisas que o oráculo quer dizer para você. Você pode estar com um problema, dizendo que você precisa resolver aquele problema, e o oráculo diz o seguinte: fulano, olha só, isso aqui é uma consequência. O seu problema é esse daqui, e é isso aqui que você tem que resolver na sua vida. Então, por isso que o olhador, ou o babalaô, ele não pode ficar e dizer para você: me conta todo o seu problema. Ele não é um psicólogo, ele não é um aconselhador, não é um coach da sua vida. Ele tem que saber exatamente porque o que está levando você a ele ali. De fato, ele precisa dessa informação, ele tem que saber o que está acontecendo, até para orientar nas N opções. Tá, mas assim, é mais ou menos, por quê? Só para ele buscar nas opções disponíveis qual é a linha que ele vai falar. Mas vocês entenderam isso, né? Ele não pode ser poluído, porque ele tem que entender, entendeu? Para quê? Para separar se você está lidando com consequência ou você está lidando com um problema. Por isso que não deve perguntar. Mas aí ele vai falar. Então, o que está caindo ali, voltando ao ponto que quando eu iniciei esse ciclozinho aqui, esse arco, como eu gosto de falar, quando eu iniciei esse arco, foi isso. O que cai ali tem o objetivo de dar informação e não de dar orixá. Não sei se você pegou agora, porque eu estou falando, fazendo esse arcozinho aqui de temático. O que cai ali são informações. E ele tem que aprender a lidar com isso para saber que informações estão ali. Se a pessoa recebe uma caída e ele não sabe lidar com a caída, ele não tem qualidade para aquilo, aí ele resta o seguinte: não, isso aqui é uma caída de ossá, então significa que é olhar. Entenderam? Estou usando o exemplo de ossá, que é um exemplo muito comum. Eu já fiz até um vídeo sobre ossá. Posso mudar para o obará, né? São os vídeos são os que as pessoas adoram. Não, ninguém gosta do ossá e todo mundo adora o obará, né? Então, se cai ali perdão. Se cai ali um ossá ou um obará, ele não quer dizer que quem está respondendo é o Ori, quem está respondendo. O Ori sempre responde, por exemplo, Xangô, né? Entendeu? O que ele deveria estar fazendo ali é entender aquela mensagem. Essa é a primeira parte. Se ele só, quando tem uma cadeira, se ele só consegue se associar a um orixá, isto sim é uma deficiência que ele tem de interpretar oráculo. Eu estou falando isso por quê? Porque eu, por conhecer Búzios, eu conheci Ifá. Tá certo? Mas tirando Ifá, como eu conheço, é isso aí, tem uma deficiência. Aí a pessoa vê aquela caída e ele fala: é orixá tal. Entendeu? Então sim, está respondendo. Mas isso é mais uma deficiência dele. Observe, estou dando explicações, né? Por quê? Ele fica preocupado com a mensagem, tá certo? Que vem ali. Beleza? Então, o que eu expliquei assim, é o método, isso que acontece. Estou dando explicação do que acontece de verdade lá. E aí eu expliquei que isso não tem a ver, só recordando que eu já falei tanta coisa aqui, né, nesse arco, voltando um pouquinho, que o Ori, se você entende o que é Ori, se você acredita nisso, você entende a religião de verdade, você sabe que tem Ori, você tem que entender a função dele, então é ele que desperta. Então quando você está ali e você recebe uma resposta, uma resposta de determinado orixá, e você pode identificar, existem momentos que você identifica quem está respondendo, não na caída em si, aquilo está caindo por quê? Porque na realidade está sendo provocado para lhe ajudar. Então, aí eu termino essa parte dizendo o seguinte: todos os orixás estão por você. Quem responde, ele não é só o seu orixá. Todos os orixás podem responder por você. Então, agora, falando sobre o erro, eu estou aqui explicando por que as pessoas erram. Lembra? Eu estou dizendo que era erro, eu estou explicando por quê. Por isso você tem que compreender o que eu estou fazendo. Agora, encerrando e juntando isso tudo. Se a pessoa, em determinado momento, entendeu de forma correta, aí eu não estou mais questionando se é correta ou não, que quem está respondendo é Oyá ou é Iemanjá, isso não significa que aquele é o seu orixá. Por quê? Porque todos os orixás respondem junto do Búzio, porque isso é iniciado por Ori.
e como os orixás, existe especialização. E essa especialização não é, por exemplo, o fato deles serem ligados a elementos da natureza, né? Então, porque isso é uma bobagem, a mágica é absoluta. Então, sim, a questão de especialização de atuação, todos são por você e eles vão responder em acordo com a sua necessidade. Então, você pode ir uma vez e o orixá que está pedindo o trabalho, que está pedindo que você recorra a ele é o Olu, né? Por quê? Porque o jogo de búzios, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O Olu tem, mesmo jogo, todos os oráculos, o jogo de búzios, e faz assim, o búzios também é assim. Tem dois momentos. Tem um momento em que você descobre o que está acontecendo, você interpreta o problema, e aí vai naquela parte que eu já expliquei. Estou juntando os elementos todos que eu já falei. Em que aquelas caídas, aquelas configurações, eventualmente, você considerar que uma caída é um Odu, isso aí faz parte de búzio, aquilo ali é informação para dizer para você o seguinte, o que está acontecendo com aquela pessoa. Aí tem um segundo momento que diz o seguinte, muito bem, baseado nisso, o que vamos fazer? Se fosse em Fá, o cara saía aí falando para você, dando conselhos do que você fazer. Em Búzios, você vai diretamente na questão de ações, né? Que o Búzios é muito voltado para ação. Então, olha só, nós vamos pedir a intercessão desse orixá. Então, de fato, naquele momento, um orixá se apresenta para a intercessão, para poder ajudar. Então, nessa hora, também tem pessoas que podem interpretar, se quem apareceu aqui para pedir uma liturgia, pedir uma oferenda para lhe ajudar, é Omolu, então você é de Omolu. Não, não é verdade. Assim, aquele é o melhor orixá, é o melhor ministro, né, para a questão, o problema que você tem. Vamos dizer, aquele seria a especialização de Deus, mas não está associado a você ser ligado àquilo ali. Então tem outro erro de entendimento aqui. Então, só mostrando os erros, estou explicando. A primeira parte do erro, só lembrando, foi baseado na configuração de búzios que cai. Né? Baseado na configuração de búzios que cai. A pessoa, ao invés de usar essa configuração, que seja a quantidade de búzios abertos, búzios fechados, como os búzios estão abertos, como estão fechados, tudo isso importa ali, né? Em vez de usar aquilo ali para obter informação, ele já usa o aprendizado dele que esta configuração ou essa quantidade de búzios está associada ao orixá tal, então é o orixá tal que está respondendo. Isto é errado. Por quê? Porque aquele ali é o momento dele entender o que está acontecendo e não associar você ao orixá. Contudo, tem pessoas que aprenderam búzios muito toscamente. Eles entendem, já vi isso, eu já vi de pessoas, eu não estou falando aqui teoria, estou falando só prática, tá? Se quem está respondendo para você se quem está respondendo aqui é Xangô, porque ele entendeu que aquela configuração de búzio para ela ou para todo mundo, sei lá, significa Xangô, aí então você está tendo algum problema com justiça ou injustiça. Olha, mais uma vez, isto é verdade, acontece assim, mas isso é uma forma incorreta de interpretar o oráculo. Ou seja, não é o arquétipo do orixá que vai lhe trazer qual é o tipo de problema que você tem. Então, se é Xangô, você tem um problema de justiça. Se é, sei lá, Oiá, você está com um problema com Egum. Você está entendendo? Assim, não é isso. Não é isso. Então, assim, o olhador, no caso do Búzios, ele teria que conseguir entender aquelas configurações, aquelas caídas com o significado real que elas traduzem para você. Ela não está conseguindo. Aí ela usa dessa maneira, vai dando o chute. Como ela vai dando o chute, olha o que acontece. Você acaba falando para ela todos os problemas, aí baseado no problema, ela fala, já que os problemas são esses, vamos fazer essas coisas aqui, porque se eu deixar, vou fazer um pedido, papapá. Entenderam? Então, os grandes erros que acontecem em Búzios são assim, são por esse motivo que eu estou dando aqui. Já estou dando aqui a dica das coisas que acontecem. A pessoa não consegue ter a visibilidade do que ocorre, do que cai na interpretação, associa uma coisa e rapidamente ela já procura uma oferenda. E aí, só para explicar, e por que faz uma oferenda? Repetindo, não é o procedimento padrão, você não deveria fazer. Muitas vezes você pode precisar só rezar, ou seja, oferendas não são unicamente, exclusivamente a base desta religião nem de outras religiões associadas ao orixá.
Mas tem muita gente que o conhecimento dela se resume a isso. Eu vou fazer o quê? Tá certo? Cara, se o conhecimento daquela pessoa se resume a isto, como é que a gente vai mudar isso? Cara, muito difícil a gente mudar, né? Aquela pessoa só entende dessa maneira, né? Porque a oferenda é o seguinte, quando você faz uma oferenda, você não está fazendo uma oferenda para Iemanjá nem para Oxalá, né? Não é Iemanjá que fala, Iemanjá está com... Iemanjá diz assim, eu estou com tanta fome, eu estou precisando comer um manjar. Você faz um manjar para mim? É manjar com... Ai, que gostoso. Que manjar tão gostoso. Como você fez um manjar gostoso, eu vou lhe ajudar. Olha só. Isso que eu descrevi aqui pode ser o entendimento de muitas pessoas. Está errado o entendimento, não é assim que acontece de verdade. Na verdade, quando você faz uma determinada oferenda alimentar lá, aquela oferenda, né, ela vai ser transmutada para quê? Para aquela coisa toda, aquele axé que tem na preparação, toda aquela energia envolvida, né, e todos aqueles materiais, aquilo ali será utilizado para retornar para você. Porque nessa religião é um jogo de equilíbrio de axé. Eu acho que em vídeos antigos eu já comentei sobre isso, né? Todo entendimento é baseado em equilibrar o seu axé. Axé é uma energia vital que você tem. Você pode ter falta ou excesso e aquilo está trabalhando. Então, a gente trabalha para equilibrar isso de forma correta. São vários vasos, são vários vasinhos assim. Aí você arruma todo mundo, toma, beleza. Aí a gente entende que quando você está equilibrado, seu axé está, né, nem positivo nem negativo, está equilibrado, você vai fazer as coisas direito, tomar procedimento. Então todas as liturgias, as oferendas são feitas nesse sentido de dar. Então aquilo que você coloca ali na frente não é para ninguém comer, é para aquilo retornar para você, ou para dar uma energia para que possa ser utilizado para alguma coisa para você. Também tem esse sentido, né? Aquela energia vai ser usada para canalizar algumas coisas, né, e movimentar algumas coisas para você. Bom, não é o intuito aqui. Então, eu estava querendo encerrar essa parte do búzio aqui. Tá certo? Já tem lá 42 minutos, já tem que encerrar, né? Tá certo? Então, falei. Então, o que eu estava querendo dizer para vocês, assim, fechando tudo, informação que eu já dei, sem eu ter que repetir tudo, né, de novo, porque a gente cai num galho aqui, não vou retomar. O orixá não é determinado em jogo da maneira como as pessoas fazem. Existe uma outra coisa também que ocorre, que é a última coisa que eu vou falar, aí depois eu termino falando 5 minutinhos de fato, que é isso, a pessoa, então eu vou perguntar aqui qual é o seu orixá. Pá, o seu orixá tal. Olha só, mais uma vez. É o Ori que está ali, né? E a informação do orixá de cada pessoa é uma informação privada e reservada. As pessoas podem não saber isso. O orixá não é signo do zodíaco. Não é. Tem muita gente que acha que o orixá é igual a signo, que faz cabala, que faz aquilo. São pessoas ignorantes, pessoas que não sabem nada dessa religião, nada de teologia, não sabem de orixá, não sabem da teologia envolvida. Então o orixá não é uma coisa, como é uma coisa que você está ligada fortemente, não é uma coisa para ser passada e revelada para ninguém. Então isso não é aberto num jogo de búzios. Assim, normalmente. Podem acontecer determinadas situações, preparações para liturgias, pessoas de absoluta confiança, situações, problemas até, que o seu Ori resolva que essa pessoa vai poder saber sim qual é o orixá dela. Mas não é uma informação que se abre para todo mundo. Então, as pessoas podem achar que tem essa capacidade de determinar qual é o orixá da pessoa, e isso é um engano. A pessoa está se enganando, ou está enganando você. Tá certo? Né? São duas coisas possíveis de estar acontecendo, né? Então, esse primeiro ponto desse ponto é isso, olha, a informação de qual é o orixá de uma pessoa é uma informação privada, pessoal, e não é aberta, revelada em qualquer situação, não em situações ordinárias, situações comuns, não assim, porque eu queria deixar aberto que existem determinadas situações, com muito cuidado, com muita especificidade, que eventualmente a informação do qual é o seu orixá numa consulta local poderia ser informada. Porque o que eu falo para todo mundo é o seguinte, o orixá eu tenho uma afirmação que eu falo assim, o orixá não se determina em jogo, é verdade, então esta é a regra, o orixá não determina em jogo. Quando você determina em obrigações, quando você está lá na obrigação, com tudo concentrado, ali aquilo vai aparecer, até porque senão não teria sentido você fazer a sua obrigação.
E também é certo se você estiver fazendo obrigação fake, de mentira, que o seu próprio Ori não está suportando. Então, se você está fazendo uma obrigação, você está fazendo alguma liturgia um pouco mais densa, mais profunda, e o seu Ori está suportando, determinado aquilo ali vai acontecer. Então, durante o processo de feitura, a pessoa descobre, ou quando for uma obrigação especial, vai acontecer o dízimo vai saber porque aquilo é necessário. Então, em situações especiais ocorre e jogo de búzios não ocorre. Tá? Essa é a informação padrão. Entendo que é isso que acontece. Então, quando fala, como é que você determina o orixá? Em obrigações, em liturgias profundas, tá certo? Com um forte envolvimento das pessoas, às vezes pela convivência. Não é pelo jogo. Mas aí eu estou fazendo a exceção. Sim, em determinados momentos, situações, problemas, pode ser que o Ori revele explicitamente. Então, a resposta a essa pergunta do cara perguntar, eu vou perguntar qual é o seu orixá. E vamos lá, 99% das vezes será uma coisa qualquer. E lembra que eu falei, se o cara diz o seguinte, eu vou perguntar qual é o seu orixá, ele vai assim, ele joga, olha, os búzios não vão, a mão dele não vai congelar fechada, e nem os búzios vão parar no ar assim, sem cair no chão, entendeu? Então assim, ele vai abrir a mão vai ficar congelada, os búzios vão cair no local e vai cair na configuração. O que aquilo vai significar? Nada, não vai significar nada. Porque, cara, eu já falei, os búzios não param no ar. Se você faz uma pergunta que você não poderia fazer, os búzios não param. Eles não caem todos fechadinhos, não. Caraca, não vai cair todo fechadinho, gente. Cai uma coisa qualquer. Cabe ao olhador saber se ele está vendo uma caída qualquer, uma caída tem um significado. Isso é um problema que o olhador, né, do oráculo, ele tem que desenvolver. Então, essa é uma habilidade que ele tem que desenvolver, gente. Não é assim, de qualquer maneira. Ok? Então, mesmo quando o cara, não foi por acaso, o cara perguntou na hora para mim ali, aí eu parti da lancei os búzios, não quer dizer nada. Ele pode ter botado os búzios na sua mão e você jogado e nada ter acontecido. Certo? Por quê? Porque não é para acontecer. Algumas vezes sim, algumas vezes não. E aí cabe a pessoa poder entender aquilo ali. Então, eu só encerrando agora, efetivamente, a coisa do búzio que eu falei, foi isso, né? Que em determinados momentos sim, em determinados não. Eu dei os parâmetros para você entender essa relativização de quando é sim e quando é não. Te dei informações. Se você quiser entender, volta tudo que eu expliquei tudo. Eu voltei lá. E em Fá, aí vamos dizer assim, não, em Fá, aí como é que acontece em Fá? A mesma coisa de tudo que eu falei para búzios aqui, vale para Ifá, tá? Pessoas que caem em determinados odus, eles ficam dizendo para você que é isso, que é aquilo. Aquele odu que está caindo ali, ele tem que usar aquilo apenas para informação, para informação, não é para aquilo. Ou a informação que cai ali é o que ele precisa falar, não é o problema que a pessoa está dizendo, a pessoa não tem que ficar dizendo para ele o que está falando. Tudo que eu falei aqui de búzios vale para Ifá, só que da forma como Ifá interpreta, entendeu? E o cubano tem muito disso, né? Determinado orixá lá no tratado dele, esse é um, perdão, esse tratado aqui, esse odu está associado ao orixá tal, ele dá umas 2 ou 3 opções lá, nos cubanos tem disso, imagino que os africanos da RT também têm. Esquece isso, gente, não tem nada a ver uma coisa com outra. De novo, os odus que saem ali, que ele vai ter que usar para interpretação, é para ele saber qual é o problema, para ele aprender a interpretar e analisar. É isto, aquilo ali é informação, tá certo? Aí depois aparece o que ele vai fazer, as liturgias, como a gente chama os ebós. Os ebós, sim, poderão ser direcionados para determinadas divindades, né? Por questão de Ori, por questão de especialização, por serem ministros. A mesma coisa que eu falei para o Búzio é a mesma coisa que eu falei para o Búzio. Entendeu? Então, o fato de em determinado problema, agora eu vou dar uma parada aqui para limpar a garganta. Acho que agora melhorou. Perdoe. Então, o fato de, ao ele fazer lá, e a liturgia que ele vai fazer para você, vai vir através de chuva, vai vir através de Iemanjá, ou vir através de Oxalá, não significa que são os seus orixás. Se a pessoa está dizendo baseado nisso, mais uma vez, é ignorante, a pessoa não sabe, é só isso. Você está lidando com a pessoa que não sabe, ela não entendeu. A mecânica do oráculo, que é informação, interpretação e ação. Não entendeu essa coisa do que você tem que fazer lá da ação. E quem está respondendo, ele também não entendeu, e isso é muito comum, hein? O pessoal que não veio de candomblé, que não conhece origem, só de origem cubana, ou aprender aí esse curso, né, Instituto Universal Brasileiro de
aprendizado de Ifá cubano e de Ifá nigeriano, esse pessoal não entende que é Uripa, qual é o real significado disso, o que significa na sua vida, a liturgia envolvida. Esse pessoal do Instituto Universal não sabe que fez Ifá por correspondência, não tem ideia disso de origem, de não conviver, não entender a teologia. Então não sabe dizer para você que aquilo não, que são ministros do caminho. Então tudo que eu falei vale a ver. E mais ainda, tem gente de Ifá, só para encerrar o meu 50º minuto, né? Que diz, não, Ifá está acima de todos os orixás. Eles acham que o Orumilá é uma divindade superior, como se fosse Deus. É verdade. Principalmente os africanos, eles acham que o Orumilá é Deus. E lá existe uma disputa real, tá, gente? Existe uma disputa real de Orumilá com o Olodumare. Tem gente, do pessoal de falar, acha, não tem nada de Olodumare, esquece, é uma invenção dos europeus. A divindade superior aqui é Orumilá. Essa é uma história triste, né? Lamentável. Mas acontece mesmo, o pessoal ligado a Ifá nigeriano, os babalão lá, eles acham que a divindade superior da religião é isso, não tem nada de Olodumare. Então foram invenções de pessoas que não tinham nada. Aí eles inventam 50 mil teorias lá para dizer que não tem, que é Olodumare, que é Orumilá, que é divindade. Então o babalão, inclusive, tem babalão aqui que, primeiro que ele acha que Orumilá é uma divindade superior a todo mundo, né? Ele acha que ele seria o próprio Orumilá, né? E também ele se acha superior, então ele se acha superior a Orixá, o Babalorixá, não, ele acha que está um patamar, acha que ele pode dar ordem, ele acha que pode dar coisa, ele acha que o Orumilá manda que os orixás fazem, porque o superior ele vai inventar vai citar qualquer pataqui inventado, né, do rabo aí para falar isso. Então isso acontece, tá? Eu estou falando que isso acontece, né? A pessoa, olha, que eu sobe na cabeça é aquilo ali, cara, a pessoa não tem neurônio suficiente para poder aprender tudo aquilo ali, e aquilo ali faz o liquidificador do neurônio dele piora muito mais ainda. Aí nessa superioridade, o que ele acha? A mesma coisa que o cara de Búzios, são iguaizinhos, gente, são iguaizinhos. Aí ele acha, gente, vamos fazer a pergunta aqui de qual é o seu orixá. E aqui é o Orumilá que está respondendo, então o Orumilá sabe tudo, porque ele é superior, está acima de todo mundo, e o Orumilá, aí ele vai contar uma história que vai contar uma história assim que o cubano tem isso, tem um pataquê, dizendo que somente o Orumilá podia, eles vão falar isso para você, tá? Aí você não acredita, porque isso é uma história inventada do rabo dos cubanos, tá? Que só o Orumilá podia dizer qual era o orixá da pessoa. Por quê? Porque se você consultasse qual era para Xangô, qual era, se você fosse um sacerdote de Xangô ia dizer que aquela pessoa era filho dele. Se fosse o orixá de Oxum ia dizer que é filho dele. Se fosse o orixá de Oiá era filho dele, Oxalá. Entendeu? Então, se você fosse em sacerdote, né, lá os Orioxa lá, eu esqueci o nome dos caras lá, eu sempre esqueço lá. Se você fosse um sacerdote dos cubanos lá, para consultar qual é o seu orixá naquele cara, aí o orixá daquela pessoa dizer, não, você é meu, dizendo com isso, né? E que somente o Orumilá, eu estou dando uma explicação aqui, importante, então eu vou gastando uma hora, né? E somente o Orumilá, porque o Orumilá não estava ligado a nenhum deles. Então, como o Orumilá era independente, ele podia dizer de verdade, somente ele podia dizer de verdade a qual orixá que você pertence. Essa é a bobagem que eles usam para poder justificar esse fato que ele determina. Estou dando aqui a dica. Então, você vai lá, eu estou dizendo aqui que isso é uma bobagem, você vai num cara, o cara fala, mas esse cara aí é um idiota. Né? Então, o cara lá, o espertalhão vai dizer, esse cara é um idiota, ele não sabe, vou te contar aqui uma história. Como se fosse um verso de Fá. Mentira, não é verso de Fá, é pataqui. O que é um pataqui? Uma história inventada por cubano. Ele inventa aqui da cabeça dele ou do rabo dele. Ele inventou aquela história. Então, eles inventaram essa historinha aqui. Entendeu? E o que está errado nessa história? Errado nessa história porque eles não conhecem Ori. Qual é o problema dessa história? Eles não entendem Ori, gente. Eles não sabem o que é Ori. Então, nessa história, onde está Ori aqui? Eles não têm Ori. Eles nunca souberam. Aí eles não têm a teologia também. Eles não sabem que você vem do nascimento. Eles não sabem que você já nasce ligado ao orixá. Que isso veio lá naquela entrevista com Deus. Deus lhe associa ao orixá. Ele prepara seu destino. Então, assim, de novo, eles não entendem que o nosso destino é planejado, né? Com o entendimento dessa religião. Deus nos prepara para esse bom destino. E o Orumilá, inclusive o oráculo de Fá, representa isso. Eles não têm essa associação. Eles são muito ligados a essa coisa de universalização de tudo. Então ele acha que você chega aqui, você está aqui, você é um ser livre. Aí qualquer orixá pode chamar, não, você é meu, né?
Lembra que tem no candomblé essa história de que tem um cara que tem 2 orixás brigando por ele? Esse orixá está sendo disputado por 2 orixás, os 2 querem que você seja filho dele. De novo, isso é uma bobagem, isso é uma idiotice qualquer. Se você tem algum mãe orixá, algum orixá falando para você, ele não entendeu nada, cara, não entendeu nada. Entendeu? Eu acho normal o cubano não entender isso, mas, cara, a pessoa de candomblé entender, porque o cara, para entender isso, ele tem que entender que não tem oribas, ele não entendeu a origem do mar. Assim, não tem como, você não consegue colocar nessa equação deles, com essa afirmação que o cara faz aqui, que tem gente disputando, você não consegue colocar nessa afirmação Oromari, Oromilá e Ori. Você não consegue, essas 3 coisas não entram nessa coisa de ter um orixá brigando pela pessoa. Então, essa coisa de que quando você vai no Oxalá, o Oxalá diz que você é filho dele, se você vai no Iemanjá, é filho dele, que eles tomam parte daquilo, então não, esse é meu, apareceu aqui, é meu. De novo, os caras de fato criaram essa história, isso é uma história criada do rabo deles, cara, criada do rabo deles. E essa história é uma bobagem completa. Então, assim, bobagem completa. Então, não caia nessa bobagem, tá certo? Então, mais uma vez, se você vai lá, o cara, vou determinar o seu orixá. Por que ele diz isso? Por causa dessa historinha que eu acabei de contar para vocês, tá certo? Aí ele joga aquele opelê maldito dele, pum, jogou aquele opelê. O opelê vai se desfazer no ar? Vai se desmontar? Não. Ele vai acontecer, ele vai cair, não vai? Ele vai afundar na terra? Não. Vai cair, vai com a configuração. Está aqui, tá vendo? Respondeu sim quando eu perguntei se você era de Oxalá. Então, você é de Oxalá. Você virou. Onde é você de Oxalá? Na cabeça dele. Sabe? Na cabeça dele, cara. Só isso. E aí na sua, se você quiser, né? Bom, aí já dei explicações. Agora, última coisa, mas a informação é importante. Você não sairia nesse momento aqui não, tá? Por que é ruim alguém, você ser associado ao orixá? Porque essa informação de que você é associado ao orixá só serve para te prejudicar. Aí o cara vai dizer o seguinte, você não pode isso, você não pode aquilo. Ele começa a estabelecer proibições, começa a estabelecer coisas que você deve fazer, né? Ritos. Ele estabelece uma dependência que não é adequada. Entendeu? Assim, esse é o problema. Você vai achar que você tem que ficar agradando aquele orixá, porque não só isso, ele vai dizer, não, precisa ter muitas oferendinhas, ele tem que fazer muitas comidinhas. Então ele vai inventar comidinhas, ele vai inventar proibições, ele vai inventar designações, ele vai inventar destinos que não lhe pertencem. Se você deixar esta pessoa, que não poderia estar determinando, te associar com um orixá, você vai ganhar uma fonte de problemas. Tá certo? Uma fonte de problemas. Tá? Aí alguns pensam, não, tu quer dizer que estar associado ao orixá é uma fonte de problema? Não é uma fonte de problema. Não é uma fonte de problema. Quando você sabe o seu orixá é legal. Direciona algumas coisas na sua vida e tal, não sei o quê. Mas eu diria para você que o mais importante, e você não precisa de ninguém dizer para você, que você está associado ao Ori. Então, assim, vamos na guarda. Essa é a informação mais importante e ninguém precisa dizer para você. Já estou falando para você, você tem um Ori. Essa é a coisa mais importante que você tem. Mas saber se o orixá é bom? Vai trazer proibições? Não. Estou falando assim, as pessoas, ao dar essa informação de orixá, fazem questão de dar para quê? Para você virar um cliente melhor qualificado, cara. Você lembra? De novo, a pessoa está botando assim na sua testa, a coisa do cliente, né? Aí quando você ganha o orixá, fica mais fácil para ela. Ela já vai te mandar fazer coisas, não precisa nem jogar, não, faz isso aqui, porque você é do orixá tal, entendeu? E você vai achar, não, senhor, eu tenho várias produções, tenho uma coisa, porque eu sou do orixá tal, então eu não posso isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo. Aí você tem gente que adora essas produções. Bom, beleza. Então, já acabou. Eu queria dizer que eu falei tudo aquilo que eu acho que eu podia falar para vocês, não sei se foi muito confuso, eu tentei fazer em pedacinhos para que todo mundo pudesse entender, né? Quer entender? Eu vejo de novo o vídeo ou faça perguntas. Eu posso complementar com explicações lá nos textos ou fazer um vídeo complementar sobre isso, tá bom? Espero que tenha sido útil. Abraço a todos.